Boa tarde, torcida, boa noite, torcida tricolor. Aqui é Ney do canal Fluminendel e a gente vai fazer o pós-jogo de Fluminense 1, Once Caldas 0 pela primeira fase da Sul-Americana do Grupo F, primeiro jogo do Fluminense no Grupo F. Fluminense venceu e é o líder do grupo praticamente com 3 pontos. Fluminense continua sem treinador. O interino é o Marcão, né? E o Marcão fez o que podia fazer hoje, não teve tempo para treinar. O time jogou e em seguida viajou. Uma viagem cansativa, uma viagem longa. E o Fluminense jogou o que podia fazer, fez o que podia fazer. Foi escalado pelo Marcão com praticamente o mesmo time que jogou o final do primeiro tempo, né? Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lima, Arias, Cano e Canóbio, né? Foi a escalação que o Mano Menezes no segundo tempo. O Fluminense começou o segundo tempo com essa escalação. O Fluminense começou tomando susto no começo do jogo. O time adversário veio para cima. O Zapata conseguiu cruzar da direita no primeiro lance aos 2 minutos de jogo. E o Matheus Garcia chutou e o Fábio salvou com uma linda defesa. Matheus Garcia, aos 12 minutos, bateu de fora da área e o Fábio espalmou novamente para escanteio. Aos 30 minutos, o Arias cruzou da direita e o Cano, livre, cabeceou no contragolpe do goleiro, fazendo o Fluminense 1-0. Foi mais ou menos aquele gol que o Fluminense tomou do Fortaleza, do Tinga. Então, o Cano cabeceou livre, escolheu o canto, bateu no e cabeceou no contrapé do goleiro, fazendo o Fluminense 1-0, um belo gol do Cano, que é o carrasco desse time aí, o Once Caldas. Acho que ele já marcou 15 ou 16 gols contra esse time aí, na época que ele jogava lá na Colômbia. É o carrasco desse time aí. O Cano é odiado por esse time, pelos torcedores. 1-0 Fluminense. Aos 34 minutos o René entrou pela esquerda, cruzou e o Cano cabeceou novamente. O goleiro pegou no susto, salvando aí seria o segundo gol do Fluminense. Aos 35 minutos o Freitas errou passe e o Barrios chutou e o Fábio mais uma vez fez uma grande defesa. Aos 44 minutos o Patinho cruzou da esquerda e o Moreno emendou um lindo voleio. Fábio fez uma ponte e tocou para escanteio, fazendo uma linda defesa novamente. Fábio mais uma vez salvando o Fluminense. Aos 45 minutos o Barrios chutou prensado e a bola foi para escanteio. O Fluminense levou o jogo em banho-maria, com toques excessivos para os lados e para trás. O time abdicou muito de atacar no primeiro tempo e quando conseguiu ir ao ataque, errou nas decisões, errou no último passe, né? Conseguiu um gol numa das poucas boas jogadas pela direita com Guga e Arias, né? Que o Guga lançou o Arias, que cruzou e o Cano fez o gol. Mas o adversário era muito fraco. Eu acho que se o Fluminense botasse uma pressãozinha, atacasse um pouquinho mais, eu via jogadores do Fluminense pegar a bola no bico da área, e recuar a bola. Não tentava o drible, o chute. Isso é um erro desse time do Fluminense. Eu acho que o novo treinador vai ter que corrigir isso. O Fluminense tem que ter vontade de fazer gols. E ele não tem essa vontade. Ele gosta de amarrar o jogo, gastar o tempo. Isso aí, quando joga fora de casa, é uma coisa. Agora, às vezes ele faz isso quando joga em casa, com a sua torcida apoiando. E isso é errado. Não sei se isso aí é da mania que eles pegaram da época do Diniz. Eu sei que isso aí não dá certo às vezes. Por exemplo, se o Once Caldas conseguisse um empate nessas grandes defesas que o Fábio fez durante o jogo vai ficar dramático, galera. Porque os caras iam vir para cima e tá arriscado a conseguir a virada. Porque o Fluminense jogava em ritmo lento, tocando bola para trás, para o lado, para trás, para o lado, para o goleiro. Enfim, não é o jogo que eu gosto. Eu acho que não é o jogo que nenhuma torcida, que a torcida tricolor também não gosta, né? É um jogo reativo, um jogo medroso. Eu não gosto de ver o Fluminense assim, mesmo a gente jogando fora de casa. Uma coisa é você jogar recuado, buscando os contra-ataques. Outra coisa é quando você tem o contra-ataque, você para a bola, olha para trás e toca para trás.
Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Canóbio tentou bastante no primeiro tempo, levou muitas faltas, por sinal. Saiu muito cansado. No segundo tempo, 51 minutos, bola na área do Fluminense, Martinelli tocou para escanteio, salvando um ataque perigoso do Once Caldas. 61 minutos, Moreno bateu livre, a bola tocou na zaga e foi para escanteio. Aos 64 minutos, o Malagón bateu de fora da área e o Fábio salvou. Aos 65 minutos, saiu Canóbio, entrou Serna. Canóbio saiu exausto. Lima saiu, entrou Lescano. Aos 69 minutos, saiu Hércules, entrou Bernal. 79 minutos, falha do René, e o cruzamento saiu e a zaga salvou do Fluminense. Um ataque perigoso do time do Once Caldas. 82 minutos de jogo, saiu Cano, entrou Everaldo, saiu Guga, entrou Samuel Xavier. Aos 85 minutos, o adversário já desesperado vinha para cima e deixava brechas na defesa para o contra-ataque. Num desses contra-ataques, o Serna fez boa jogada pela direita, cruzou e o Lescano cabeceou na trave. Quase o gol do Lescano, numa bela jogada do Serna pela direita. 92 minutos, o Martinelli levou um cartão amarelo. Aos 93 minutos, o Everaldo entrou livre, foi livre no contra-ataque, sozinho, tocou para o lado e o Fluminense perdeu a chance de marcar. Aos 96 minutos, o Moreno girou, bateu no ângulo, Fábio salvou novamente para escanteio com uma linda defesa. Fábio realmente o nome do jogo para mim hoje no estádio do Once Caldas. O Fluminense venceu, galera, o Once Caldas num jogo morno do Fluminense. O time gastou o tempo tocando bola na sua intermediária, para trás, tentando atrair o adversário e jogando no contra-ataque. Achei que o time errou muitos passes e errou também alguns lançamentos e também no toque final. Se o Fluminense fosse mais vertical, poderia ter goleado esse fraco time colombiano. Tá? Ainda passamos por alguns sustos com o nosso meio-campo e nossa zaga, deixando os caras chutarem à vontade no meio na intermediária e no bico da área, né? Mas em termos de resultado, galera, o time conseguiu os 3 pontos fora de casa. É muito importante isso nesse início sul-americano. Enfrentou uma viagem cansativa e soube administrar o ímpeto do Once Caldas, né? O gramado molhado também atrapalhou um pouco o Fluminense, a verdade é essa. E mais uma vez o Lescano provou que é muito melhor do que o Lima. No pouco tempo que ele teve em campo, chutou bola na trave, driblou, foi derrubado, lançou, enfim. O Lescano é muito mais jogador do que o Lima. Eu acho que os técnicos precisam ver isso. Que nós como torcedores, nós estamos vendo. Tá? Então não é possível que um cara que ganhe salário, que está na beira do campo, não consiga enxergar isso. O Lescano é infinitamente melhor do que o Lima. Pode botar o garoto como titular, porque ele vai dar conta do recado. O Fluminense volta para o Rio e domingo enfrenta o Bragantino no Maracanã, ainda com o interino Marcão no comando. Agora vamos voltar ao começo, que eu ia começar falando do treinador, mas eu deixei para falar primeiro do jogo. O Fluminense ainda continua sem saber quem vai ser o treinador. Vários nomes surgiram nesses últimos dias, né? Renato Gaúcho, Dorival Júnior, Odair Hellmann, Diniz, e por aí vai. Tá? Crespo, Hernan Crespo, Luiz Castro. Mas o Fluminense agora, segundo o jornalista Rodrigo Dias, o clube está com orçamento apertado e não pode pagar salário superior a 1 milhão a treinador nenhum. Então, os bons treinadores, os excelentes treinadores, custam mais caro do que isso, né? Nesse cenário a gente pode descartar o Luiz Castro, que pede salário altíssimo, Tite, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Esses 4 treinadores ganham mais de 1 milhão, tá? A não ser que alguém decida diminuir o salário para assumir o Fluminense. O que acontece no Fluminense? O Fluminense está pagando ainda o Diniz, aquela rescisão.
porque renovou, mandou embora, então está pagando esse período todo que o cara teria que receber, o cara está ganhando salário e não está trabalhando. Está pagando, agora vai pagar o Mano Menezes, renovou o contrato do Mano Menezes e demitiu o Mano Menezes agora. Então o Mano Menezes vai receber até o final de 2025 ou 2026, não sei. E agora vai contratar outro treinador, quer dizer, vai ficar pagando 3 treinadores. Diniz, Mano e o novo treinador. Então não dá para pagar um salário de 2 mil para o cara que vai chegar agora, não tem como, né? Então, gente, acima de tudo, o dirigente tricolor e o presidente tem que ter uma coisa chamada planejamento. Você não pode renovar com o treinador, você sabe que a carreira de treinador é muito injusta, né? O cara tá bem hoje. Você vê o Vojvoda, que era unanimidade no Fortaleza. Estava bem aí esses anos todos, fazendo um grande trabalho, num time de média expressão, né? E agora a torcida já está pedindo a cabeça dele. Hoje estreou na Libertadores e o Fortaleza já perdeu em casa. Então o negócio está feio, para vocês verem como treinador é uma carreira meio complicada, né? Então você não pode fazer uma renovação longa. Você não tem como fazer uma renovação longa que você não sabe o dia de amanhã, né? Você tem que fazer as coisas aos poucos. Surgiu hoje o nome do Gabriel Milito, ex-treinador do Atlético Mineiro, do Argentino Júnior. O nome do Milito, ex-treinador do Atlético. O treinador levou o Atlético a 2 decisões no ano passado, da Libertadores, onde ele perdeu para o Botafogo, e da Copa do Brasil, que ele perdeu para o Flamengo na decisão. Então ele chegou, mas não ganhou nenhuma das duas, né? Me parece um treinador que coloca o time para frente, um treinador que faz o seu time ter muita garra e disposição em campo, né? Até pelo histórico argentino, a escola argentina, né? Eu acho que ele vai fazer muito bem ao Fluminense se realmente vier, porque nós temos jogadores argentinos, uruguaios, colombianos, enfim. A gente tem uma gringalhada aqui no Fluminense que ele vai se entender bem e vai fazer esses caras jogarem, né? Então seria uma aposta boa por um salário que não deve ser muito alto do Milito, deve ganhar menos de 1 milhão e pode ser uma boa, sim, uma boa saída para o Fluminense. Tomara que ele consiga fazer um bom trabalho, arrumar esse time, tornar esse time mais agudo, esse time mais ofensivo. O time pode se fechar sim quando jogar fora, mas ele tem que ser agudo na hora de atacar. Ele tem que saber matar o jogo e não você chegar no bico da área, onde você pode tentar um drible, tentar uma jogada individual e até um chute a gol e o cara recuar para a zaga. Porra, não tem cabimento isso, gente. Isso aí mostra que o Fluminense não tem tesão de vencer. E isso é errado, tá? O Fluminense espera vencer por uma bolinha cruzada, uma bola sem intenção, uma bola, como eu vou te falar, sem ser muito trabalhada, ele consegue vencer o jogo assim. E eu acho que isso aí não vai dar certo sempre. Vai ter uma hora que isso aí vai dar ruim. Até porque quando a gente jogar assim contra adversários mais talentosos, né, futebol argentino, um futebol mais de primeira linha, a gente vai sofrer, porque esse time é fraco. Mas se pegar um time forte, o Fluminense vai perder jogando dessa forma, recuada e abdicando da vitória. Tá? É o que eu tenho para falar, galera. Amanhã a gente vai trazer mais novidades para vocês sobre o treinador, se assim surgir alguma novidade, né? O Mário Bittencourt está no Rio negociando, não sabemos com quem exatamente, surgiram vários nomes, então qualquer um desses que a gente falou pode ser o novo treinador tricolor, tá? Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like e não esquece de ativar a notificação, porque sem ativar a notificação, você só se inscrevendo no canal, você não vai ser avisado da gravação do novo vídeo, tá bom, galera? Abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã, gente. Uma grande vitória tricolor, gostei, 3 pontos e tamo aí nas cabeças do Grupo F. Fiquem com Deus.